Graças a paz do Senhor Jesus Cristo, eu para vocês. Nós temos uma alegria imensa, sempre digo isso porque é uma alegria imensa podermos trabalhar mensagens poderosas. Hoje não falar sobre um tema muito importante, que é sobre a Arca de Noé. Sabe, é um projeto, é uma obra, né, que já estamos desenvolvendo há algum tempo. O projeto Arca de Noé tem como objetivo mostrar a estratégia que o Senhor propõe para a sua igreja de conciliar duas grandes necessidades: a de advertir as grandes cidades e de buscar um estilo de vida saudável. Esse é o plano. Deus estabeleceu alguns passos que, se seguidos, redundarão em êxito evangelístico, de vida física e espiritual abundante. Vamos abordar os principais passos dessa estratégia divina dentro das necessidades e possibilidades do nosso grupo. Mas antes disso, vamos renovar o nosso apelo que se estende a nós a cada manhã. Gente, é uma obra maravilhosa. A Arca de Noé é um projeto e que já temos estabelecido lá em cima das montanhas, que se chama Escola Alabastro de Saúde e Educação. Gente, isso é tremendo, porque é uma necessidade para os tempos. A palavra de Deus é muito clara, em 1 Coríntios 9,16 diz que porque se anuncia o Evangelho, não tenho de que em mim gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho que nós estamos anunciando é o Evangelho eterno. Foi uma mensagem, foi um chamado, a última advertência. E dentro desse escopo de trabalho, de obra, de missão, nós temos intercalado um suporte, um núcleo para nós estarmos desenvolvendo, estarmos preparando pessoas para esta obra grandiosa, essa obra maravilhosa. A Bíblia, ela diz uma coisa muito importante. Ela diz o seguinte: ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. É isso que nós estamos fazendo, é isso que queremos fazer e continuar fazendo, mostrar ao povo onde estamos na história profética. Estamos falando de algo muito importante, muito necessário, porque nós precisamos conhecer o tempo. Precisamos ser sábios. Os sábios entenderão. E nós estamos nesse plano, nesse objetivo. Razões para sair da cidade, nós temos apresentado, temos falado aqui, por muitas vezes, muitas maneiras. Existem basicamente duas grandes razões para sair da cidade. É muito claro isso. Primeiro, buscar melhor vida física, moral e espiritual, tanto para os adultos como para as crianças. O segundo ponto é as profecias. Bíblia e da serva do Senhor, profecia, vê as grandes cidades como palco de grandes perseguições e destruições, além da falta de alimentos que vão ocorrer nas cidades em breve. São duas razões muito claras, definidas, que nós analisarmos ao fazer uma introspecção sobre isso, nós vemos claramente que isso é realidade e que precisa ser colocado em prática pelos aqueles que têm o Senhor, aqueles que acreditam nas profecias, na palavra de Deus. Analisamos muito detalhadamente essas duas razões. Primeiro, busca melhor vida física, moral, espiritual. Não ser escravos dos homens, não ser escravos do sistema.
Querido, vida, existe vida nas cidades. Estamos escravizados ao morar nas cidades, além de estarmos em um fogo cruzado de doenças, de contaminação. Agora está contaminado. As redes elétricas que soltam, mandam delas coisas que são prejudiciais à saúde. O ar carregado de toxina, todo tipo de toxicidade. Não é ambiente, lugar de perigo, lugar onde estamos expostos em um campo minado. Não se escravo de homens do sistema. O preço foste comprado, mas não vos façais escravos de homens. 1 Coríntios 7:23. O custo de vida, principalmente nas grandes cidades, faz que esses moradores se tornem escravos do sistema de altas taxas, gasolina, aluguéis e outros serviços. Têm tornado os cidadãos verdadeiros escravos, e eles vivem sufocados, sempre com contas a pagar, Gente, é assustador. Porém, a Bíblia apresenta uma maneira de viver, como diz as Escrituras em Jeremias, no capítulo 29, verso 5. Edificai casas e habitais, plantai jardins e comei o seu fruto. Esse é o local onde devemos viver. Fora das cidades, meio da natureza, em um jardim, conforme o desígnio de Deus, conforme Ele nos criou, conforme Ele nos colocou, ali os nossos primeiros pais no passado. Temos que voltar nossas origens antecipadamente para depois entrarmos definitivamente no web renovado. Amados, é muito forte isso, né? Bem, para educar os filhos. Você acha que você pode educar seus filhos numa cidade contaminada? Olha a experiência de Ló. Entrou em Sodoma com a família e praticamente perdeu tudo. Ele não entrou só, ele entrou com muita gente em Sodoma, mas saiu só ele, mulher, 2 filhos, e ainda puxado, arrastado, tirados pelos anjos. E na caminhada, perdeu a mulher, e você viu o resultado de certo com suas filhas. Contaminação atingiu graus, proporções que imagináveis, por conta da exposição que ele teve ao morar nas cidades. Nenhuma vantagem temporal tem que os pais a negligenciar o preparo dos filhos. Sempre que possível, é dever dos pais fazer casa no campo para os filhos. Devem as crianças e os jovens ser cuidadosamente guardados. Devem eles ser conservados longe dos focos da iniquidade que se encontram em nossas cidades. Sejam rodeados pela influência de um verdadeiro lar cristão. O lar onde Cristo habita. Está escrito isso. Amados, o Espírito Santo diz ainda: saí das cidades o mais depressa possível, comprai um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim, e os vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. Está em mensagens escolhidas, volume 2, página 356. A ordem divina, é a ordem divina. Alimentos contaminados, temos que sair dessa contaminação.
tempo virá, diz ela, que talvez tenhamos que deixar alguns dos artigos que se compõem do nosso atual regime técnicos livres, natas e ovos, e tantas outras coisas que ela fala. Podemos afirmar, de toda certeza, que este tempo já chegou, para observarmos a maneira como são produzidos e beneficiados estes e alguns produtos alimentícios, cheios de elementos químicos, conservantes, e sem falar dos animais tratados com rações à base de grão, transgênicos e hormônios, e também as bases de carne de outros animais que são misturados aos grãos, como exemplo de carne. Gente, nós estamos vendo um tempo muito sério, um tempo decisivo, onde temos que rever tudo isso aí. Dê a busca de saúde e felicidade, diz ainda o Espírito de profecia. Se os pobres agora aglomerados nas cidades encontrassem habitação no campo, poderiam não somente ganhar a eles a subsistência, mas encontrar a saúde e a felicidade que hoje desconhecem. Sempre muito bem parado. Ainda diz: a vida dos que vivem nas metrópoles é cheia de estresse e depressão. Já quem busca a natureza campestre encontra saúde e felicidade. Nas cidades se vive uma vida artificial. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental, espiritualmente, por residir nas cidades. Eventos finais de 27. Gente, nós temos recebido admoestações, avisos. Deus tem nos falado de formas maravilhosas. Onde é que vai valer essas admoestações na nossa vida? Onde é que nós vamos ser humildes, resignados, prontos a obedecer aos reclames divinos? Os reclames divinos do céu para nós, segundo a profecia. Esta segunda grande razão, as profecias. Quantas profecias nós temos nos admoestando, falando dos nossos corações. A segunda grande razão trata-se mais diretamente da questão profética, tanto das perseguições que se desencadearão contra os guardadores dos mandamentos de Deus, como da destruição dos grandes centros urbanos. Nós temos tudo isso aí. A destruição das cidades, ela fala, você fala, tem ordem de declarar a mensagem, dizendo que cidades onde reina a transgressão, extremamente pecadoras, serão destruídas por terremotos, pelo fogo, por dilúvio. Vida no campo, doce, olha doce. Deus está retirando o seu espírito das ímpias cidades, as quais se tornarão como as cidades do mundo antediluviano, como Sodoma e Gomorra. Aí, você acha que já se tornou uma cidade, Sodoma e Gomorra? No mesmo espírito de sanguinianos, onde o coração é continuamente mau? Você acha que há uma diferença nisso? Não. Estamos vendo esse tempo. As cidades estão neste quadro profético já delineado em sua estrutura de vida. Deus está chamando. Ele está clamando a nós, né? Bem, para guardar os mandamentos, uma promulgação dos decretos que vão inibir a liberdade religiosa de seus habitantes. As cidades se tornarão lugares de terrível perseguição. Portanto, temos que buscar lugares onde possamos seguir ao único Deus verdadeiro e a seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Você está vendo o que está acontecendo? Você está vendo a caminhada de Francisco, Papa Francisco, pelo mundo todo, movimento ecumênico? Você está vendo o trabalho que está sendo feito para realmente formar a imagem da besta?
Está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, em todas as partes do mundo, com relação a todas essas andanças do papado em fazer com que o movimento ecumênico seja o instrumento para unir os três espíritos imundos de Apocalipse capítulo 16. E já estão falando do sábado verde, do dia ecológico, que será o instrumento para salvar a terra. O que é o sábado verde? O que é o dia ecológico para salvar a terra? Que está sendo já disseminado, propagado, discutido para uma logo muito breve implantação. O que é esse sábado verde? O que é esse dia ecológico para salvar a terra? Eles vão implantar a força da lei ao domingo, primeiro dia da semana. Nós já tínhamos isso em entendimento, já conhecíamos isso, sabíamos que haveria movimento em prol da marca da besta, sinal da besta, dos 13 e 17, e já está em vista de 5, tá? E vai ser implantado a força da lei. Está tudo armado, todo o cenário montado. Não podemos ficar nas cidades. Não teremos condições de ficar nas cidades. Porque só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta. Quem tiver o sinal da besta. Quem não tiver, não vai poder comprar e vender. Se você está na cidade, você tem que ter a marca da besta. Você tem que ter o sinal da besta para poder viver. Gente, toma uma decisão. O tempo é curto, o tempo urge. Temos pouco tempo à nossa frente. Pouco tempo. Quando deixar a cidade? Uma questão que gera muito problema, entre o povo batista, saber qual o momento exato que devemos mexer a cidade. Quando sair da cidade? Durante anos temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, especialmente os amigos que têm filho, devem fazer plano para abandonar as cidades conforme diante deles se abre o caminho para fazer. Muitos terão de trabalhar no empenho para ajudar a abrir o caminho. Portanto, hoje é o momento para sair das cidades, mas isso deve ser feito com atenção. Hoje é o momento, eu digo, já estamos com o tempo muito avançado. O tempo já é exíguo. Não sei se vai dar tempo. Aqui para frente, os últimos acontecimentos estão sendo rápidos. Quem se preparou. Quem tomou decisão, tomou decisão. O tempo é curto. Ora, puxe de sua voz, não endureçam os vossos corações. Os casos enquanto você pode achar, não cai para dentro aberto. E conhecereis a verdade, Nós não podemos contar a verdade, a não ser em favor da própria verdade.